Então, é uma alegria, é um prazer, é um privilégio estar abrindo essa sala de professores. Também é uma grande responsabilidade. Confesso que estou um pouquinho ansiosa, um pouquinho nervosa, mas como o pastor orou, pediu a bênção de Deus, eu acredito que nós vamos ter aqui alguns momentos muito interessantes, de troca, de contribuição, que um professor ajude o outro, né, na sua prática. Como a professora me apresentou, eu sou também professora de educação infantil, estou na sala de aula, trabalho na rede adventista há 26 anos e toda a minha vida, todo o meu trabalho é em função da educação adventista. Eu acredito nessa educação, vivo por ela, trabalho por ela e para mim é uma imensa alegria. E o nosso trabalho de hoje é falar um pouquinho sobre a rotina na educação infantil. Eu vou apresentar para vocês algumas ideias, vocês poderão também contribuir, fazer trocas e se colocarem também. Mas eu queria iniciar dizendo o seguinte: você já parou para pensar na sua rotina? E como a nossa rotina ultimamente parece cada vez mais acelerada? Parece que não temos tempo para nada e temos que correr contra o tempo. Então, aquilo que nós fazemos diariamente, isso faz parte da nossa rotina diária. Então, foram as nossas escolhas, os nossos estudos, as nossas vivências, a nossa vida que determina essa rotina. Então, de repente, vale a pena nós pararmos para repensarmos primeiro a nossa rotina como pessoa, né? Como seres que adoram a Deus. Nós temos tempo para todas as coisas que nós precisamos, nós priorizamos o que na nossa rotina. Então, como professor, nós precisamos ter isso claro, primeiro para a nossa vida, para depois, então, colocarmos no nosso trabalho, na nossa sala de aula, o conceito que a gente tem de criança, a visão que nós temos, isso também vai interferir na nossa rotina. E eu queria fazer um convite, e esse número de convidados não para de crescer, dá até um frio na barriga, para nós refletirmos um pouquinho. Eu queria que você pensasse na sua infância. Lá, quando você fazia parte da educação infantil, quando você era aluna ou aluno da educação infantil, que você fez. Tente voltar um pouquinho na memória e tente se lembrar que sentimentos passavam quando você via a professora no seu trabalho. Você se sentia acolhido por ela? Você se sentia parte integrante daquela sala de aula? Você tinha medo? Você podia falar? Você podia se expor as suas ideias? Elas eram aceitas? O que você lembra da rotina na sua infância, na escola que você frequentava? Geralmente, quando nós fazemos esse exercício, ele é interessante porque é uma forma de nós resgatarmos a nossa criança interior e nos colocarmos no lugar das nossas crianças, dos nossos alunos. Será que eles se sentem acolhidos por nós? Será que a nossa rotina contribui para o seu desenvolvimento? No que ela contribui? Então, hoje vai ser assim, um momento de reflexão, da gente pensar um pouquinho sobre a nossa rotina. Eu andei procurando no dicionário e achei algumas referências bem interessantes. No meio de tantas, eu escolhi algumas só. Rotina é um caminho habitualmente seguido ou trilhado. Então, é um hábito, né? Você seguir aquele caminho ou fazer aquele percurso. Um caminho já sabido. Uma coisa que você já sabe, você domina e você faz tranquilamente, né? O uso, a prática, a norma geral de um procedimento. Então, esse foi uma definição encontrada no dicionário.
Então, esse caminho trilhado, se uma criança tem uma rotina da qual ela participa, esse caminho para ela já vai ser sabido, ela vai saber o que vai acontecer, ela já tem como, antecipadamente, antes das ações, mentalmente, já conhecer aquilo que ela vai fazer naquele dia. E isso traz uma segurança para a criança, porque essa aula tem começo, ela tem ali um desenvolvimento e ela tem um final. E se eu sei em que momento eu estou da aula, eu fico mais tranquila, principalmente para as crianças menores. No início do ano, um aluninho disse assim para mim, coloquei as placas de rotina, como nós vamos ver a seguir, ele disse, Pro, só falta os jogos e a arrumação e nós já vamos embora, não é verdade? Então isso para a criança trouxe um caminho já, que ele já está sendo sabido por essa criança, né? Ele já está percorrendo esse caminho. Deixando um pouquinho de lado o dicionário, eu fui em busca de algumas definições de alguns autores, de alguns educadores. E só para passar assim para vocês, de algumas pessoas que eu li, essa é da Sônia Kramer, ela trabalha num livro que diz Com a Pré-Escola nas Mãos. Ela disse assim sobre a rotina. O trabalho pedagógico deve favorecer a autonomia. É isso que nós buscamos nos alunos, né? A circulação nas dependências da escola, nas atividades, objetos e equipamentos, bem como na organização do planejamento do dia. Então, todo o nosso trabalho deve favorecer com que essa criança tenha mobilidade, que ele consiga guardar os brinquedos, pegar, na verdade, organizar no final, planejar o dia. Uma outra colocação da autora diz assim, a cooperação, a afetividade, a socialização e a segurança irão contribuir para o bom funcionamento do trabalho. Nós queremos crianças que cooperem. Aliás, um dos nossos lemas é o trabalho para o servir. Crianças precisam, cooperem uns com os outros. Nós também queremos na nossa sala de aula um ambiente afetivo, um clima favorável, não é verdade? Que a socialização entre eles, entre os pares e entre os adultos também. E a segurança de pertencer a um grupo, eu pertenço a essa classe. Né? A criança se sente proprietária também daquele grupo, daquela sala, daqueles equipamentos, materiais, e isso vai contribuir para o bom funcionamento do trabalho. E, mais uma citação dessa autora, participar do planejamento, aquele planejamento que nós fazemos no início do dia, ajuda o aluno a sentir-se integrante. É tão bom quando você pertence, né, ao grupo da igreja, ao grupo de professores, à sua família. Nós precisamos desse sentimento de pertencer. Né? Então, quando o aluno tem esse sentimento, ele vai se fortalecendo e fortalece o grupo também. Uma outra autora, num livro que diz Ensinando e Aprendendo, as referências bibliográficas depois vão estar disponíveis para vocês também, da onde foram retirados alguns trechos. Então, a rotina pode ser um aspecto central no processo de desenvolvimento, sobretudo nos primeiros anos de vida. Então, nós percebemos que a rotina é um assunto importante. A criança, ela precisa de rotina. Crianças que não têm rotina, não criam uma certa organização e não levam isso para a sua vida adulta. A rotina também propicia o desenvolvimento do conceito de tempo e espaço. Então, nós já lanchamos, lavamos as mãos antes, escovamos os dentes depois. Então, essa noção de tempo e espaço ajuda na construção de vínculos, né, daquilo que eu já fiz, e também no cumprimento de tarefas, possibilitando antecipar ações. Então, eu já sei o que vai acontecer depois. Algumas crianças aprendem e desenvolvem, na verdade, uma certa iniciativa, porque ela já sabe que depois daquela atividade virá outra. Então, ela já se prontifica. Pô, você quer que eu te ajude? Você quer que eu pegue os livros? Então, antecipando, assim, as ações. Então, nós entendemos que a rotina é um assunto de relevância, é importante, e, como instituição, nós colocamos no nosso material didático uma sugestão de rotina. Uma sugestão
para que você tenha ali um esqueleto e você, juntamente com a sua unidade escolar, com a sua coordenadora, vocês criem também a rotina de vocês e se apropriem daquilo que for interessante para vocês. E respeitando ali o ritmo de cada criança, as áreas de interesse. Os tópicos que nós vamos abordar são esses aqui. Esperamos chegar até o final deles. Eu coloquei para a Nádia que seria bem interessante nós termos nesse material ilustrações, vídeos, mas como o tempo ele não é tão grande, então nós vamos passar conversando um pouquinho sobre cada item. Esse mesmo modelo, essa mesma sugestão, você vai encontrar lá no manual do professor na página 14. Então nós vamos falar um pouquinho da sua sala de aula, um pouquinho sobre o acolhimento, que é o recebimento das crianças, e a roda. Nós chamamos da atividade coletiva de atividade no grande grupo, todos envolvidos, o professor e as crianças, um momento para a higiene, para o lanche, uma roda, novamente, nós dividimos o momento de roda em três momentos. Então, tem uma roda grande, nós vamos passar depois dos itens, uma roda que ela é um pouquinho mais rápida, especialmente para trabalhar a linguagem, a musicalidade, o som. O movimento, que deveria ser uma atividade diária. A atividade em pequenos grupos, né, aproveitando o termo que nós usamos a nossa denominação, pequenos grupos, crianças trabalhando em grupos, a arrumação da sala e a roda final. Então, nós vamos passar cada item desses, e à medida que nós estamos passando, as pessoas podem contribuir e podem falar. Okay? Então, o meu convite principalmente para as professoras que estão ouvindo, né? Como é a sua sala de aula? Eu vou revelar aqui uma característica minha. Eu gosto muito de colocar trabalhos das crianças na parede. Se me deixar, eu grudo até no teto. Então, eu preciso me policiar para que a sala não fique muito sobrecarregada, que ela não fique muito colorida, em excesso, que vai cansar essa criança. Então, eu preciso o tempo todo estar me policiando. A participação, a mãozinha das crianças. E a nossa sala de aula, ela precisa de algumas coisas que vão ajudar naquele funcionamento que nós já lemos nos slides anteriores. Uma sala de aula de educação adventista precisa ter como destaque uma Bíblia. Então, a Bíblia precisa estar ali em algum lugar que as crianças possam ver no alto, numa estante, uma toalha, alguma coisa que chame a atenção. E a figura de Jesus, e se possível de um anjo. Então, ali naquele espaço, naquele campo, nós estamos chamando a atenção que a nossa escola, ela acredita, ela lê a Bíblia todos os dias e ela pratica o que está ali. Alguns cartazes de chamadas, do carômetro, do clima, tudo isso vai facilitar o nosso trabalho pedagógico. Então, nós colocamos aqui como sugestão para você alguns cartazes que vão te ajudar a passar por essa rotina. Então, um calendário linear, que é aquele contínuo, né, aquele contínuo, as placas de rotina que vão indicar para a criança o que virá antes, o que virá depois, o que vai acontecer, livros, para que a criança vá se apropriando, tomando gosto pelos livros. Nós sugerimos que tenham a nossa turma, porque ela faz parte do material, mas isso fica a seu critério. Os equipamentos, os jogos, os livros do professor, inclusive, cartazes, tudo de forma organizada e com bom gosto. Então, que o ambiente seja claro, seja arejado, tudo isso nós já sabemos. Mas nós precisamos praticar. Nós precisamos entrar na nossa sala com um olhar crítico e ver se ele atende, se aquele ambiente está realmente contribuindo para o desenvolvimento do nosso aluno. Vou passar para vocês alguns cartazes. Olha, não é exemplo de nada, tá? Mas
algumas coisas que eu fiz para esse ano. Então, nós temos lá a turminha, porque nós trabalhamos com a turma do nosso amiguinho. Então, eles nomearam, eles conheceram cada personagem, as suas características, um espaço para os aniversariantes, para o clima. Então, o ajudante do dia que vai dizer como está o clima, a Bíblia, que fica em destaque, um cartaz para nós realizarmos a quantificação e o registro de quantas meninas vieram, quantos meninos, e no total, todos os dias nós fazemos essa contagem. No começo a professora faz, depois ela já pode, hoje os alunos fazem, o ajudante do dia faz, e muito interessante, as crianças estão ainda no processo de reconhecer e identificar números. Mas quando você fala 17, 18, eles ainda não identificam. A minha turma tem 5 anos. Mas depois de um mês de aula, alguns alunos já ajudam o colega. Ai, o 17, é esse aqui. E ajudam a pegar a plaquinha. Então, tudo isso faz parte da construção, da identificação desse numeral. Eles também têm o calendário comum, que nós marcamos, e o calendário linear, como vocês estão vendo ali na lousa. E eles vão marcando ali o dia também. Nós temos ali embaixo o quadro de comportamento, onde a própria criança se autoavalia. Então, quando elas chegam, eu estou falando de um procedimento que eu realizo, mas existem inúmeras formas de fazer isso. Algumas colegas na minha unidade escolar fazem de outra maneira. Esse quadro, quando eles chegam, eles recebem um crédito, que é uma carinha verde. Então, todos recebem o verde. E no decorrer do dia, eu pergunto para a criança se ele pode continuar com aquela carinha, né? Porque às vezes ele não está realizando atividade ou teve algum comportamento inadequado. Então, ele mesmo, hoje, ele já consegue assumir um pouco mais para trocar essa carinha verde por uma amarela, que é um sinal de alerta, de atenção. Então, eles fazem um esforço ali para manterem a carinha. Aqui ao lado desse quadro, não saiu muito bem, mas é uma régua de tamanho, que eles vivem se medindo ali, é muito interessante. Você deixa ali na sala e eles mesmos vão comparando os tamanhos. E ali em cima, acima, um outro cartaz do clima. Vamos tentar então com a professora Inês Souza. Professora Inês, boa tarde ou boa noite. Queria colocar então a sua questão, a sua intervenção. Boa noite. Consegue me ouvir? Sim, estamos a ouvir perfeitamente. Olha, eu estou primeiro parabenizando vocês. O curso está uma maravilha. E eu estou muito feliz por saber que eu estou no caminho certo. Eu já trabalho há algum tempo na rede com educação infantil. E eu faço já esse processo da rotina e eu estou feliz porque eu estou seguindo o caminho certo. E eu estou aprendendo muito, viu? Então, parabéns para vocês aí pela iniciativa. Ok, muito obrigada pela participação, professora. Professora Ellen, vou te passar 3 perguntas que já chegaram aqui para mim. E vou passar em sequência, então qualquer coisa anote para você responder. E depois, mais à frente, a gente abre novamente o microfone com o auxílio do professor Fábio para que vocês possam dar a participação com voz. A primeira pergunta é da Márcia Regina e ela diz o seguinte: o material dos bonecos da turma do nosso amiguinho é EVA? Depois nós temos a professora Thalita Bessa. Ela pergunta: qual o benefício do calendário linear? E, novamente, a Márcia, perguntando onde ela consegue essa turminha. Então, temos, na verdade, 2 perguntas que foram aqui quebradas, uma da professora Márcia e uma da professora Thalita. Então, professora Ellen, novamente com você a palavra. Ok. Então, respondendo a Márcia sobre os bonecos. Nós precisamos, Márcia, pedir autorização à CTB para a utilização das imagens. Então, eu escrevi para o departamento jurídico, solicitei autorização de algumas imagens, escolhi algumas figuras,
E eu ampliei no xerox colorido. Algumas meninas têm muita habilidade em fazer no EVA, mas não é o meu caso. Então, aqueles bonecos que apareceram são figuras ampliadas numa copiadora, em algum local que possa imprimir um pouco maior. Ali embaixo de cada boneco, posteriormente, durante a primeira semana de aula, eu fui apresentando cada personagem e as suas características. Eu dizia assim, olha, o Cazuza, ele gosta de tocar violão e ele gosta de jogar futebol. Quem gosta de futebol ou de algum esporte? Então, as crianças foram aprendendo sobre o personagem e se identificando com as características de cada um deles. Tá? Então, você precisa entrar em contato com a editora, solicitar a autorização da imagem e daí você pode colocar lá na sua sala de aula. Mas pode ser em EVA, se você tiver condições de fazer, né? Ou você pode fazer também dessa maneira como eu fiz. A outra pergunta era dos bonecos e o que mais? Não me lembro. A professora Thalita Bessa, qual é o benefício do calendário linear? Mas olha, Thalita, nós tivemos um encontro, uma formação continuada durante 2 anos com a professora Luzia Faraco. Ela é da área de matemática e ela é escritora de livros também de matemática. E a escola contratou o trabalho dela para nos capacitar nessa parte da matemática. Ela pediu para entrar nas nossas salas, ela olhou os calendários, todas nós trabalhávamos, mas ela nos colocou como sugestão e como ideia, e ela mostrou os porquês, eu não vou me lembrar de todos agora, mas ela tem vários materiais publicados. Essa sequência numérica ajuda muito a criança para até a questão posterior do antecessor e do sucessor, que veio, né, a sequência mesmo numérica. A criança vai aprendendo. Ali embaixo da lousa eu coloquei os números, os numerais. Eu peguei um pregador bem grande e coloquei uma azeitona. Então, o ajudante do dia, ele coloca o pregador com uma espátula azeitona naquele numeral que corresponde ao dia. Então, na verdade, na minha sala de aula, nós fazemos as duas maneiras. O calendário convencional, bem grandão, e o calendário linear por causa da sequência numérica. Tá? Tem outros motivos, mas eu não vou me recordar agora para te passar exatamente. Mas, nas referências bibliográficas, eu coloquei um livro dela, dessa professora Luzia Faraco, para posterior consulta. Ok? Posso continuar? Então, vamos lá. Espero ter respondido. Lá naquele slide inicial, onde aparecem os tópicos, então o primeiro item era a sala de aula. O segundo item é acolhimento e roda. É muito importante que a professora receba os seus alunos, que ela fique à porta recebendo cada criança e cumprimentando. E na hora de ir embora, a mesma coisa, se despedindo de cada criança. É tão importante quando você chega numa festa ou num lugar e alguém te cumprimenta olhando nos olhos, e sabe o seu nome, você não se sente importante, querido e reconhecido? Então, é a mesma coisa com a criança. Então, todos os dias, se a professora puder ficar ali, recebendo cada aluninho, dizendo o quanto ela está feliz em vê-lo, e na hora de ir embora também, olha, eu te espero amanhã. Eu sempre faço um convite para os meus alunos, olha, amanhã eu vou te esperar aqui, não falte. Então, você acaba criando esse vínculo. Então, o acolhimento, ele é muito importante. E esse momento da roda, ele é um momento que até ele é um pouquinho grande no número de itens que nós sugerimos. Então, para não ficar uma coisa muito cansativa, uma autora chamada Thelma Vinha, ela é aqui da Unicamp, ela diz que crianças de 5 e 6 anos conseguem ficar na roda mais ou menos 30 minutos. Então,
Pode ser que, dependendo do assunto da história, fique um pouquinho mais ou um pouquinho menos, ok? Mas isso é uma média, não quer dizer que tem que ser isso, né? Tudo aqui nós estamos passando como sugestões e para você refletir e pensar na sua roda. As crianças de 4 anos, ela coloca que no máximo 20 minutos. A não ser que essa história seja dramatizada e envolva todas as crianças, eles conseguem ficar um pouquinho mais, prender um pouquinho mais da sua atenção. E para as crianças do maternal, de 3 anos, a roda tem que ser bem curta, de 10 minutos no máximo. Então, veja o tanto de itens que aparece no slide daquilo que nós trabalhamos em roda. Então, por exemplo, para 3 anos, você pode dividir esses itens em alguns momentos durante o seu dia. Você não precisa deixar a criança pequena sentada para passar todos esses itens, né? Com os maiores, nós já conseguimos um pouquinho mais da atenção deles, do envolvimento. Então, nós vamos passar item por item aqui também. Okay? Então, na roda, a oração, nós aprendemos agora nessa semana, fazemos a oração ajoelhados, e para alguns é novidade, alguns nunca oraram assim. Então, nós ensinamos na escola a posição de oração, e tudo que vocês já praticam e conhecem. Nós cantamos muito, a nossa escola é musical, nós podemos usar muito desse recurso, ele é maravilhoso. Eu trabalho de manhã, então eu uso a música para a gente acordar, para a gente fazer cosquinha no amigo, é muito bacana, muito legal esse momento. Para planejar o dia, o ajudante vai colocando as plaquinhas, vai pendurando no varal. Para chamada, para os crachás, se tiver aniversário a gente já comenta ali, né? Como está o clima, o ajudante vai lá fora olhar o tempo, né? A história do dia, repassamos as regras. Nós também temos um momento muito interessante que eu não vejo muito, eu não tenho muita referência disso, mas eu sei que acontece. É a socialização das tarefas de casa quando elas acontecem. Porque às vezes nós enviamos a tarefa de casa e quando ela volta, nós carimbamos, colocamos na pasta do bimestre e essa tarefa é resolvida e a criança não vê mais, né, vamos dizer assim. Então, um momento muito interessante e faz com que a criança tenha vontade de fazer a sua atividade de casa é quando você mostra o que o amigo fez. Então, outro dia eu enviei uma tarefa de casa e no outro dia eu fui recolhendo e fui mostrando. E uns 3 ou 4 não tinham feito, no outro dia agora eu já fiz, mostra a minha. É muito interessante essa parte da socialização das tarefas. Eu faço com eles o cabeçalho oral, ou então com registro na lousa, então eu pergunto, hoje é dia, e daí nós respondemos, nós estudamos como chama a nossa escola? Em que cidade fica a nossa escola? Então, tudo isso faz parte do cabeçalho oral. E aquela questão do calendário mesmo em si, né, de marcar no linear e no calendário comum. Eu vou destacar alguns pontos da roda. O momento da história, eu acho que é um dos momentos mais importantes do dia. Porque, geralmente, essa história, ela está ligada ao conteúdo ou aquele tema gerador do qual nós estamos trabalhando. Os nossos livros são com projetos, né? Eles partem de um assunto, partem de um tema, de um eixo norteador. Então, se eu estou falando de amigos, que é a nossa primeira unidade agora é de amigos, todas as histórias que eu conto na roda, naquele mês, elas têm a ver com esse assunto. E daí você pode dar uma de tia Cecel mesmo, tá? Então, olha, tá vendo esse bonequinho? Então você pode comprar histórias em capítulos, onde cada grupo, ou cada criança desenha. Você pode dramatizar com fantoches. Deixa eu ver se eu tenho. Vou passar o próximo slide para ver se tem o guarda-chuva. Então, o guarda-chuva de histórias. Então, esse é o momento que a professora pode virar uma atriz de Jesus, e realmente fazer o encantamento com as crianças. Qualquer material que você levar,
vai chamar a atenção da criança. Então, use da sua criatividade, coloque um chapéu, coloque um lenço, um óculos e vá contar a história. Eles vão se divertir, essa história vai ficar marcada. Você pode variar a forma, você pode contar a mesma história, a história tema do livro didático, por exemplo. Então, eu conto através da Bíblia, depois de um livro, de um outro livro, As Belas Histórias, ou um outro livro, depois através de um vídeo, com dramatização. Então, a mesma história foi contada 4, 5 vezes, mas os recursos mudaram. E as crianças vão gravar e vão repetir essa história. Então, o momento da história é o momento da professora. Outro dia, a coordenadora entrou na sala de aula e eu estava lá fantasiada, né? E daí eu parei e ela falou, não, pode continuar. Então, assim, é o seu momento, tá? É o momento onde a gente traz a Bíblia mais próximo das crianças. As histórias, os personagens que foram pessoas reais. Porque as crianças assistem muitos vídeos e elas estão numa fase que elas podem ainda confundir a fantasia com a realidade. Né? Então, se você conta de Sansão, que foi um homem muito forte, eu esqueci agora a palavra, mas versus Sansão, nós temos Hércules no mundo. Então, nós precisamos trazer para essa criança que essas histórias aconteceram de verdade, que esse Deus está conosco e está com as crianças a cada dia, cada vez que ela solicitar e pedir. Então, eu acho que a história ela vai linkar com todo o resto do conteúdo e essa criança ela vai esquecer, vai contar para a mãe e pode até ser uma atividade de casa, relatar a história ouvida. E você está desenvolvendo a linguagem oral também.